Vocês já perceberam aí como tem uma galera sendo apocalíptica com a inteligência artificial, né? Que vai acabar com todos os empregos, vai deixar todo mundo, né? Uma constelação de colaboradores na rua, né? Se a gente for parar para pensar, tem uma certa lógica, obviamente, mas isso talvez não seja uma verdade absoluta, né? A gente não esquece que muito das relações de trabalhos acontece por serviços manuais, normais, né? Uma ida à padaria já te mostra isso, né? Você tem que ter o atendente do balcão para te entregar o pão, você tem que ter o caixa para te pagar. Ok, dá para automatizar tudo isso, mas já pensou quanto tempo isso vai levar para acontecer? Mas tem, muito além disso, tem acontecido uma realidade dentro do que a galera chama de trabalho de colarinhos brancos, né? Pessoas que ficam na frente do computador, seja desenvolvedor de software, marketing, né? O marketing digital e todos os seus ramos aí dentro, né? Estão dizendo que vão acabar com com essa, com esse segmento de trabalho aí, cara. E esses dias eu tava vendo um vídeo, me chamou muita atenção, até quero compartilhar com vocês e, e acho que vale a reflexão aqui pra gente, né? Vamos dar uma olhada aí. Vídeo do criador, o Luiz II. Pelo jeito, ele é desenvolvedor de software, né? O gerente de software, ou enfim, tech lead, né? Posso estar falando uma grande bobagem. Esse assunto para mim é bastante caro porque eu trabalhei muito tempo com times de desenvolvimento de software, né? O que no desenvolvimento de software a gente chama de gerente de produtos, né? O dono de produto, né? Que em inglês tem as nomenclaturas aí pelo mercado como PM, Product Manager ou Product Owner, né? Que é um cara que dá o direcionamento, dá a visão de produto para o time de desenvolvimento, composto por desenvolvedores mesmo, aqueles que fazem os códigos, os designers, aqueles que projetam não só visualmente, mas o fluxo de uso daquele software. E testadores também, né, que são os caras que verificam se o software final está funcionando ou não. Então é um tema que eu gosto bastante, me aprofundo quando eu posso, né? Vamos dar uma olhada aí do que diz o Luiz. O ponto é que todo dia sai uma notícia, uma manchete, dizendo que a IA vai dizimar o mercado de trabalho de todo mundo. E aí você olha os benchmarks oficiais, os testes de laboratório e tudo aquilo que as Big Techs publicam, e os números eles realmente assustam, tá? O mercado em si, ele afirma que hoje a IA ela gabarita 90% das tarefas de matemática, raciocínio lógico, enfim. Um dos grandes problemas disso é que esse número de atividades que a IA gabarita, ele vem de um laboratório sintético, né? Um ambiente que é estéreo. Um grupo de pesquisadores ele resolveu tirar a IA da bolha e criou o RLI, né? Remote Labor Index. Né? E a premissa disso ela é muito simples. Eles pegam trabalhos em plataformas como o Upwork, o Fiverr, tarefas com entradas de dados, classificação de imagens, tradução, trabalho real, né? De pessoas reais e rodando com dinheirinho de verdade. E aí eles colocaram a IA para executar tudo isso sozinha. Né? A taxa de automação ela foi de exatos 2,5%. Né? 2,5%. Ela caiu de 90% de capacidade teórica para 2,5% na vida prática. Né? E o motivo da queda é justamente o que a maioria das pessoas e dos influenciadores de IA hoje eles não entendem. E o trabalho real, ele não é feito num banco de dados perfeitinho. Né? O trabalho da sua empresa é bagunçado. A informação que chega do cliente, ela chega de forma ambígua, o contexto muda, as ferramentas internas são específicas, o formato não segue um padrão linear, um padrão ideal. No laboratório, o comando ele é limpo. Né? Na operação, na maioria das vezes, o caos é a regra. Então a IA de hoje, ela é aquele seu amigo que é um gênio no videogame. Ele joga FIFA, ganha de todo mundo, mas isso no sofá da sala. Se você colocar ele num campo real para jogar futebol, cara, tem a pressão de fora, tem a grama irregular, tem imprevisibilidade do outro time, ele não consegue dar um passe. A IA é, em grande parte, né, esse leão de treino. Né? Os bens eles não mentem por maldade, eles só estão medindo a coisa errada. Eles testam uma capacidade bruta, né, num vácuo de tempo, de espaço, né, não a capacidade de lidar com as complexidades reais de uma operação no dia a dia. E aí acontece que tem muito gestor que lê essas manchetes de 90% de eficiência e fica planejando cortar a equipe e trocar gente por algoritmo. Vai ser um banho de sangue operacional. Né? A inteligência artificial ela não resolve a ambiguidade. Quem absorve esse caos da operação do dia a dia, preenche as lacunas de contexto, toma a decisão na hora que o processo quebra, no final das contas são pessoas. E eu sempre falo isso, né? E se você tenta plugar a tecnologia de ponta num processo que não tem base sólida, você não vai ganhar eficiência. Né? No máximo, você vai estar automatizando o próprio prejuízo mais rápido. Fique tranquilo que a IA não vai destruir os nossos empregos, pelo menos por enquanto. Mas o ponto Tá aí, cara.
Muito legal aí o vídeo do Luiz aí, né? Vai um pouco naquela teoria do Humberto Eco, né? Dos integrados e apocalípticos, né? Ou seja, tem uma galera que vai dizer que vai acabar o trabalho de escritório, né? Que a gente tá falando aí, o colarinho branco ali não é o cara que rouba, né? Nesse caso não é, né? Nesse caso é trabalhos de escritório, né? E, e ele traz uma visão super verossímil para os dias de hoje, né? O que acontece hoje na realidade, né? O que que a gente percebe, né? Que, cara, se não tem um processo bem definido e as empresas, né, em suas grandes maiorias, são um caos organizado, né? O caos aqui não quer dizer que, os caras não sabem o que estão fazendo. Não, as empresas sabem o que estão fazendo. Mas é um caos no dia a dia, né? São pessoas trabalhando com pessoas, criando processos e fluxos de trabalho nos quais a inteligência artificial ela não tem a capacidade de fazer um entendimento na hora e sair entregando. Quando ele diz que esses testes, né, são feitos em laboratórios estéreo, ele está dizendo que são ambientes controlados, onde eu tenho um banco de dados, que é onde guarda as informações, eu defino os processos e como essas informações vão ser interrelacionar umas com as outras e entrego um output, né, uma saída boa, perfeita, né? Só que eu tô num ambiente perfeito. Agora, quando eu trago para uma realidade, ele deu os casos ali de Upwork e Fiverr, né? Que são, se vocês não conhecem, não estão acostumados, né? O Upwork e o Fiverr são lugares onde as pessoas oferecem os seus trabalhos muito bem focado aí em tecnologia, né? Como designers, como desenvolvedores, né? Acabam oferecendo os seus trabalhos, cobram lá por hora, né? E tu tem que fazer um briefing para esse cara. E quando ele fala que o briefing do cliente é ambíguo, é isso mesmo, cara. Às vezes tu não consegue, tu como cliente mesmo, né, te põe no lugar, mesmo que tu entenda da matéria, tu não consegue expressar tudo aquilo que tu imagina, por exemplo, de um designer, de uma entrega final de um card do Instagram, né, de um post no Instagram, tu não consegue colocar em palavras. E isso gera ambiguidade. E aí ele traz o exemplo, né, de 98, cai a assertividade da inteligência artificial de 98 para 2,5%, alguma coisa assim no vídeo que ele falou. E é isso que ele tá falando, né, cara? No dia a dia, né, é complexo o trabalho, né, o input da informação, o briefing, o que vai ser ditado, né? O que tu precisa no final que ele te entregue, não é tão simples de se fazer. Isso é um exemplo só que ele trouxe, né? Então, o Upwork e o Fiverr são isso, são sites onde as pessoas oferecem um trabalho, uma edição de vídeo, um social media, né? Um cara que trabalha com redes sociais, um cara que faz thumb para o YouTube. Eles oferecem o trabalho deles nessas plataformas, né? Digamos que é uma uberização desses serviços. Um ambiente controlado, a gente falou, e o trabalho é um caos, é isso que a gente estava trazendo, né, cara? Numa empresa, né, às vezes o fluxo de trabalho ele é complexo mesmo, ele não é uma coisa simples, preto no branco, né? Aqui, entra aqui, sai aqui, né? Tem a entrega para o cliente aprova ou não aprova, devolve, não é isso que ele queria de uma outra forma. Por isso que por isso que existe, né, por exemplo, no desenvolvimento de software, times, né, que ficou muito conhecido aí nos squads, né, ou dentro do Scrum, a gente tem times de Scrum, que é uma metodologia. Por isso existem as metodologias e os frameworks de trabalho, porque é difícil tu chegar no final e fazer uma entrega complexa, perfeita, né? Tu tem várias etapas para ser entregue, várias validações com clientes e vai e volta esse fluxo de demanda, muitas vezes até se chegar ao que o cliente imagina que seja, né? E é isso, eu acho que... uma outra coisa que ele falou, né, cara, o banho de sangue operacional. Isso aqui sim é preocupante, né? Muitas empresas hoje, né, influenciadores também, né, estão pintando a inteligência artificial como um deus, né, como aquilo que vai entregar o resultado final necessário perfeitamente, né, cara? Pô, a gente vê várias empresas aí, nem vou citar também, né? Mas em várias empresas aí que começaram como educação, hoje vende software que tem um sistema operacional para a empresa. Cara, não vai ser assim. É difícil tu começar a cortar muitos colaboradores e a tua empresa ter a mesma entrega, porque tu precisa desses caras para fazer o meio, a interligação, o fluxo de trabalho, o processo envolve pessoas, né? Não é tão simples assim. Ok, tem chance de ter demissões e vai acontecer sim, mas não é esse apocalipse que estão pintando, né? Que estão dizendo, a inteligência artificial vai substituir todos os trabalhos. Não, ela vai substituir alguns trabalhos, com certeza, assim como quando a gente teve a entrada da máquina de escrever, quando teve a entrada do computador.
Então muita gente acabou sim perdendo trabalho, mas não é esse, o que estão pintando. Pelo menos não por agora. Sei lá, daqui a 10, 15 anos, pode ser 5 anos. Tem, com certeza, daqui a 2, 3 anos terão profissões, né? Que isso acontece todos os dias. Terão profissões que não existem hoje. As profissões nem existem ainda e terão outras profissões. Normal. Mas, claro, vai haver um certo nível aí de perda de emprego? Sim, vai haver, não tem muito para onde fugir. Mas não é o apocalipse como estão pintando. Diz aí o que tu acha nos comentários sobre esse assunto. Tô aguardando a tua opinião aí.